Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga. Em dia de sábado, havia aí uma mulher que fazia 18 anos, estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à mulher: existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para serdes curados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhes de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus. E a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 13, do versículo 10 até o 17. Mais uma vez nós nos deparamos com essa situação difícil de Jesus com as autoridades religiosas do tempo dele. Eles não acreditavam que Jesus era Deus. Só que aqui existe um detalhe. Jesus estava numa sinagoga. Você poderia me perguntar o que é uma sinagoga? Para nós entendermos, nós temos que diferenciar sinagoga do templo. No templo de Jerusalém, porque o templo só existia em Jerusalém. Então, lá em Jerusalém se oferecia sacrifícios ao Senhor. Era ali no templo que acontecia isso. Aquele templo que foi construído por Salomão lá no passado. E que depois ele foi destruído e depois foi reconstruído novamente. A sinagoga ficava nas pequenas cidades distantes de Jerusalém. Como as pessoas elas não podiam, os judeus, não tinham como ir em Jerusalém todo dia ou todo sábado, nas sinagogas se realizavam o quê? A catequese, a leitura da Sagrada Escritura, da Torá, e ali se fazia a meditação. Então vamos dizer assim, quem morava em Nazaré tinha sinagoga, não tinha o templo de Jerusalém, onde se oferecia o sacrifício. Então foi isso que aconteceu aqui. Jesus estava ensinando numa sinagoga. Por que aqui está dizendo que Jesus ensinava numa sinagoga? Porque na sinagoga existia um chefe, que aqui nós acabamos de ver, o chefe que começa a questionar a atitude de Jesus. O chefe cuidava ali da sinagoga e de vez em quando ele chamava uma pessoa ali para que ela pudesse ler a Torá e ensinar. Então Jesus estava nesta situação, ensinando, viu aquela mulher, teve compaixão, uma mulher que há 18 anos estava com um espírito que a tornava doente. Jesus curou, mas isso foi no sábado. O chefe da sinagoga ficou furioso. Aqui no versículo 14 diz, o chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. Porque criou-se uma mentalidade na cabeça dos judeus que o dia de sábado era o dia somente de oferecer sacrifício ao Senhor.
meditar a palavra de Deus, e não se podia fazer outra coisa, porque qualquer outra coisa que fizesse, que medisse esforço, seria tido como trabalho, e o sábado não era dia de trabalho. Você está entendendo o contexto do questionamento desse chefe da sinagoga? Então Jesus fez a cura para eles, estavam dizendo, não deveria ser feito. Aí eles pegam esse trecho aqui, não sei, da Torá, e diz, existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para ser de curado, mas não em dia de sábado. Fala isso. Aí Jesus olha para ele e diz, seus hipócritas. Vocês estão vendo, meus irmãos, como Jesus, no que dizia respeito ao ensinamento, no que se diz respeito à salvação do outro, Jesus não media palavras, não media. Ele chamou aquele chefe da sinagoga de hipócrita, na frente de uma multidão que estava ali, ouvindo a meditação da palavra de Deus. Você é um hipócrita. Aí Jesus fala, no dia de sábado você está dizendo que não pode fazer nada, mas se no dia de sábado cada um de vós não solta do curral um boi ou um jumento para dar-lhe de beber, porque não, era para não fazer isso. E aí diz, mesmo que esse dia seja sábado, aí Jesus diz, então essa filha de Abraão, que estava sendo atormentada por Satanás, então eu teria que esperar passar o dia todo para amanhã eu curá-la. Não tem cabimento uma coisa dessa. Não tem cabimento. E esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus. Jesus tinha os seus inimigos, meus irmãos. Tomemos cuidado. O primeiro inimigo nosso é Satanás. Satanás é o nosso inimigo. Ele não quer o nosso bem. Ele quer que nós traiamos a Deus para que nós possamos nos perder um dia e irmos para a condenação eterna. Mas Satanás se utiliza também de pessoas para nos destruir. Então, é preciso que nós tenhamos esse discernimento. Os inimigos nossos estão aí. Mas como é que nós devemos nos comportar diante dos nossos inimigos? Aqui eu já nem falo mais os inimigos espirituais, mas eu falo dos inimigos do nosso dia a dia, com muita prudência. Rezemos por eles. Não desejemos o mal para ele. Mas tem aqueles inimigos que não gostam de você porque você vai na missa, porque você reza, porque você tem a vida com Deus. E vivem aí te perseguindo, fazendo de tudo, fazendo tudo para te perturbar, para te atrapalhar. Jesus tinha os seus inimigos. Nós temos também os nossos inimigos. E esses inimigos de Jesus fizeram de tudo até que o mataram. Mas Jesus, ele nos dá uma resposta muito clara, que aqueles que matam o corpo, eles podem até matar o corpo, mas eles não podem matar a alma. Nos apoiemos em nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos pela conversão dos pecadores. Rezemos por aqueles que não querem saber de Deus. Rezemos por aqueles que não têm Jesus como Senhor. É interessante que Nossa Senhora, lá em Medjugorje, em uma das aparições, ela fala que essas pessoas, os pecadores, são aquelas que não conheceram ainda o Filho dela. São pessoas que não conheceram e por isso nós precisamos rezar por essas pessoas. A Igreja Católica
tem os seus inimigos. Os inimigos da Igreja Católica fazem de tudo para destruir a Igreja Católica. E destruindo a Igreja enquanto instituição, porque eles não vão conseguir, porque Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, mas eles vão fazer de tudo para destruir a Igreja nas pessoas, primeiramente dos sacerdotes, dos bispos, do Papa. Vão fazer de tudo para destruir, porque destruindo um padre, destrói uma paróquia. São os inimigos. Por isso nós precisamos rezar pelos inimigos ocultos e declarados. Existem os declarados e existem aqueles que estão escondidos, que são ocultos. Existem aqueles que estão dentro da igreja, fazendo de tudo para destruir a doutrina da igreja, os ensinamentos da igreja. Rezemos por essas pessoas para que elas possam se converter. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Os inimigos de Jesus são os nossos inimigos, são os inimigos da igreja. Rezemos pela conversão deles.